Fórum Regimental sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão ordinária relativa ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, para discussão da deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia. Dando prosseguimento, passaremos ao espaço destinado ao momento bíblico. Convidemos ao Ademir Cardoso para proceder à leitura bíblica no Salmo 117. Boa noite. Salmo 117. Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Determino que o secretário proceda à leitura da ata da sessão ordinária anterior. Estado de Santa Catarina, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Sombrio. Ata da 38ª Sessão Ordinária, realizada no dia 31 de outubro de 2013, presidida por João César dos Santos Luquina, secretariada por Daniel Bittencourt Cardoso. Vereadores presentes: Ademir Cardoso, Alcione Teixeira Pereira, Isaqueu Borges Mota, Lucas Tadeu Coelho, Edson Martins da Rosa, Marcelo Fagundes Arião, Miguel Gomes Custódio, Ivoneci Moraes Baltazar. Aos 31 dias do mês de outubro de 2013, reuniram os senhores vereadores do plenário Altair Teixeira da Rosa da Câmara Municipal de Vereadores sob presidência e secretaria dos edis acima nominados para a realização desta sessão ordinária no segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura para deliberarem sobre a matéria constante na pauta dos trabalhos. Verificado o quórum regimental, os sentidos do vereador presidente João César dos Santos Luquina abriu os trabalhos desta sessão. Ato seguinte, convidou o senhor Marcelo Tristão para proceder à leitura bíblica em Salmo 116. Ato posterior, o vereador-presidente determinou que o secretário administrativo, o senhor João Carlos da Rosa, procedesse à leitura da ata da 37ª sessão ordinária do segundo período legislativo, cujo teor foi submetido à deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade. Em posse, determinou a leitura das demais matérias do expediente e destaca os pareceres das comissões permanentes às seguintes matérias: Projeto de Lei 069/2013, que dispõe sobre transposição de recursos entre dotações e abertura de crédito especial no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Sombrio. Projeto de Lei número 070/2013, que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo nas modalidades de medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, destinado aos adolescentes em conflito com a lei no município de Sombrio. 3. Projeto de Lei número 071/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por venda direta ao Instituto Federal Catarinense IFC Campo Sombrio imóveis urbanos, que especifique da outras providências. No momento destinado ao uso da palavra em tema livre no período do grande expediente, observada a ordem de inscrições plenárias dos vereadores Edson Martins da Rosa, do PMDB, Marcelo Fagundes Arião, líder do PT, Lucas Tadeu Coelho, líder do PMDB, Ivoneci Moraes Baltazar, líder do governo e PRB. Não tendo esgotado o período do grande expediente, retornaram os edis Edson Martins da Rosa, do PMDB, Marcelo Fagundes Arião, PT, Lucas Tadeu Coelho, PMDB, e Ivoneci Moraes Baltazar, PRB, para acrescerem a seus pronunciamentos. Logo em seguida, o excelentíssimo senhor presidente explanou livremente. Em sequência, o excelentíssimo senhor presidente, de acordo com a ordem do dia, submeteu a deliberação do plenário em segundo turno as seguintes matérias: Projeto de Lei 069, que dispõe sobre transposição de recursos entre dotações e abertura de crédito especial no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Sombrio. Projeto de Lei número 070/2013, que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo nas modalidades de medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade destinado a adolescentes em conflito com a lei do município de Sombrio, CIMAS. Projeto de Lei 071/2013, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por venda direta ao Instituto Federal Catarinense IFC Campo Sombrio SC imóveis urbanos, que especifique da outras providências. Matérias aprovadas por unanimidade. Ao final, o sentido do presidente declarou encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária, que será realizada no dia 4 de novembro de 2013, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Sombrio.
Por derradeiro foi lavrada a presente ata, que lhe achada conforme vai assinado pelo presidente, pelo secretário e pelos demais vereadores, se assim desejarem. Sala de sessões 31 de outubro de 2013. João César dos Santos Luquino, presidente. Daniel Bittencourt Cardoso, primeiro secretário. É esta ata, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Submeto a apreciação do plenário ao teor das atas ora lida. Que estiveres de acordo, permaneçam como estão. Aos contrários, se manifestem. Está aprovado. Determina a leitura das demais matérias do expediente. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros ao pagamento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica, competência 5/2013, no valor de R$ 569,50. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros ao pagamento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica, competência 6/2013, no valor bruto de R$ 569,50. Telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros ao Programa Pagamento fixo, competência 9/2013, no valor bruto de R$ 58.857,50. Presidente da Assembleia Legislativa do Poder do Estado de Santa Catarina, deputado Juarez Ponticelli, por proposição do deputado Jailson Lima e do deputado Kennedy Nunes, convida para o segundo Seminário Internacional de Legislação e Lixo Zero, a realizar-se no dia 22 de outubro de 2013, das 9 às 18 horas, no Auditório Antonieta de Barros, nesta Assembleia. Casa da Cultura de Sombrio. A Casa da Cultura e o Ponto de Cultura Açor Sul Catarinense têm a honra de convidá-los para participar do 20º Açor, festa itinerante que ocorrerá em Sá nos dias 8 a 10 de novembro de 2013, com a participação dos grupos sombrenses, Grupo Açor Sul Catarinense, Grupo Pachique e Grupo da Melhor Idade, CIT, que estarão juntamente com diversos outros grupos do Estado, abrilhantando a festa e representando o nosso município. Contamos com a presença dos senhores Rosângela Margucci e Ricardo Aviares. Convite. A autora Sheila Oliveira da Silva convida você para participar do lançamento do livro Caminhoneiros, a Realidade, dia 8 de novembro de 2013, na Biblioteca Pública Municipal de Sombrio, horário às 20 horas. Prezado Presidente, vimos através dele solicitar as dependências da Câmara Municipal para realizar uma reunião dia 5 de 11 de 2013, terça-feira às 8 horas e 30 minutos, sobre a cultura de abacaxi. Certo, sua atenção desde já agradecemos. René Alberto Osório, Cidasca, Sombrio, deferido pelo excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores cidadãos, farei a leitura neste momento da prestação de contas encaminhada pela Associação de Moradores do Bairro Januária, ANJA, bingo beneficente no Salão Comunitário. Total do lucro líquido, R$ 11.590. Valor revertido ao cidadão Éder, R$ 6.590. Valor revertido à CAEP, R$ 5.000. A comissão organizadora agradece aos colaboradores, aos comerciantes e em especial aos vereadores do município de Sombrio. Sombrio, 30 de 10 de 2013, assinado pelo presidente da associação. Excelentíssimos senhores vereadores, faça a leitura da matéria que será encaminhada à votação nesta sessão em segundo turno. Projeto de Lei 057 de 2013, que institui o sistema de fichas de avaliação nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento no município de Sombrio, denominado Fala Cidadão, Saúde para Todos, para essas comissões permanentes, pela aprovação em primeiro turno, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno. O ofício do gabinete do vereador Edson Martins da Rosa, 053 de 2013. Excelentíssimo senhor secretário Heriberto Afonso Schmidt, cumprimentando cordialmente, vindo por meio deste, e agradecer por todos os pleitos encaminhados à nossa cidade por esta Secretaria de Estado. O vereador que subscreve vem, através dele, solicitar o empenho do excelentíssimo senhor Heriberto Afonso Schmidt, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional da 22ª SDR de Araranguá, Estado de Santa Catarina, no empenho de substituir ou redefinir as placas de identificação do trânsito ao longo da rodovia C449, que liga a cidade de Sombrio ao Jacinto Machado, pois passado alguns tempos, as mesmas precisam de manutenção e possível substituição,
dando conta que o próprio portal que limita o perímetro urbano de Sombrio já não existe mais, e também aproveitar a operação tapa-buraco e viabilizar a limpeza e o roçado às margens da referida avenida. É importante frisar que em muitos pontos a vegetação já cobre as placas de sinalização e a visibilidade dos condutores quanto aos buracos e defeitos na pista em toda a sua extensão, sendo que se apresenta para um momento, aproveitamos a oportunidade para renovar o protesto de estima e apreço, ficando-nos assim à disposição do nobre secretário. Atenciosamente, Edson Martins da Rosa, presidente de exercício. São essas as matérias expedientes, excelentíssimo senhor vereadores, excelentíssimo senhor presidente. Dando prosseguimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falar em tema livre, pelo tempo de 10 minutos. Observando a ordem de inscrição, concedemos a palavra ao vereador José Antônio da Silva. Vou usar a tribuna em pouco tempo. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Edson, e parabenizar por esse mês que vai ficar aqui, né, comando da casa. Também pela chegada, né, do nosso amigo Luciano, o vereador Luciano, suplente vereador que está assumindo, e a todos aqui presentes também, nosso vice-prefeito, né, e as demais pessoas, colaboradores, amigos. Era só isso, gente. Vereador Luciano Costa. Senhoras e senhores, muito boa noite. Cumprimento o presidente desta casa e todo o público presente. Eu quero aqui iniciar minha fala fazendo um agradecimento especial ao César Luquina, que prontamente me cedeu a vaga para estes 30 dias. Não havia nenhum acordo entre nós, mas por entender a importância de todos os candidatos da coligação, ele se propôs a ceder sua vaga para mim. Então fica aqui o meu muito obrigado. Eu quero dizer que é um privilégio, eu entendo como um privilégio poder estar aqui neste tempo. Espero que nestes 30 dias a minha contribuição ela possa ser significativa e relevante, tanto para a Câmara de Vereadores quanto para toda a cidade de Sombrio. Eu gostaria de me deter nessa noite naquilo que eu propus no coração para falar, e veio de encontro aquilo que eu iria falar, uma campanha que tem por título Novembro Azul. Nós saímos da campanha do Outubro Rosa e entramos na campanha do Novembro Azul. Essa é uma campanha que visa alcançar os homens, porque todos nós sabemos que o homem é negligente com a sua saúde. O homem só procura saúde, tratamento, quando sua saúde às vezes já foi embora. Então, por uma série de razões, nós homens somos negligentes com a nossa própria saúde. Então, existe uma campanha em curso que é o Novembro Azul, onde estimula e desafia os homens a procurarem fazer um check-up. A proposta da campanha é contra o câncer de próstata, mas eu acho que chegou um tempo para nós homens que depois dos 30, acredito eu, que deveríamos ter esse hábito de procurar fazer um check-up pelo menos a cada 2 anos, e à medida que a idade vai passando, a cada ano fazer um check-up. Então lembre-se, homens, não deixe aparecer com sintomas para procurar saúde, para procurar tratamento, mas previna-se. Assim como as mulheres se previnem, nós também, homens, precisamos nos prevenir. O outro assunto, que também está na mesma área dessa campanha,
tem a ver com a saúde, mas agora é a saúde do nosso hospital. Todos sabem das dificuldades, não é segredo para ninguém, não preciso ficar aqui passando dados, mas todos nós sabemos das dificuldades. E eu fico muito feliz porque eu venho empenhado nessa causa já tem mais ou menos uns 3 anos. E eu confesso para vocês que só agora eu consigo vislumbrar a luz do fim do túnel. Porque até então ficávamos dando murro em ponta de faca e andávamos em volta, patinávamos e não saímos do lugar. Mas eu creio que agora, com o envolvimento desta casa, e principalmente na pessoa do César, do Quina, que abraçou a causa, chamou para si a responsabilidade e está trabalhando à frente desse projeto novo, que eu posso chamar de um projeto novo, acredito que vai dar uma sobrevida para o hospital. Não vamos resolver o problema de imediato, mas acredito que vai dar uma sobrevida. Vai nos fazer ganhar tempo. Então eu quero aqui parabenizar ao César pela iniciativa, pelo envolvimento, e quero aqui desafiar aos demais vereadores para que se engajem nessa campanha, para que o legislativo, não somente na pessoa do César, mas na pessoa dos 11 vereadores, eu vejo outros participando, mas não vejo todos envolvidos. Então esse é um momento crucial para nós, é um momento chave para nós, porque eu não quero aqui ser pessimista, mas se até o final do ano não resolvermos algumas pendências, eu não acredito que ano que vem o hospital esteja aberto. Então por isso o nosso empenho até o final do ano, para buscar uma solução para o grave problema do hospital. Então eu gostaria muito, e fica aqui um incentivo para que todos os demais vereadores mostrem a cara e digam: eu estou junto. Mesmo que nós sabemos que vocês estão juntos, mas fica aqui um conselho. E também quero sugerir ao prefeito, isso é uma opinião minha, um ponto de vista meu, é a leitura que eu faço, e eu também gostaria de ver o prefeito um pouco mais envolvido e engajado nessa campanha. Junto, presente, nós sentimos a falta dele, porque ele é o representante máximo da nossa cidade. Então nós precisamos dele presente na nossa campanha, trabalhando junto conosco, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, sozinhos e sem alternativas para resolver um problema, que todos sabem que é muito grave, e que nós só nos damos conta quando precisamos dele, ou quando precisamos levar um familiar nosso e descobrimos que, ao chegar no pronto-socorro, não há estrutura adequada, não há condição adequada, não há material e não há aparelho adequado para muitas vezes salvar vidas. Então eu quero também aqui aproveitar esse momento, onde fiz esse desafio para toda a casa, para todos os vereadores, para o prefeito, mas para todos vocês que estão aqui. Não é uma responsabilidade nossa salvar o hospital e mantê-lo aberto. É claro que não é. E nós sabemos disso. E quem entende um pouco e assiste TV, quem lê um pouco, quem se intera um pouco dos fatos, sabe que não é responsabilidade minha nem sua manter o hospital aberto. A competência seria do governo federal e do governo estadual. Mas até hoje, infelizmente, o que nós temos visto eu posso dizer isso, que é a leitura que eu faço, depois de tantos anos, é que há negligência e omissão por parte do governo federal e por parte do governo estadual. Então, nós chegamos numa encruzilhada. Nós nos encontramos num momento crucial. Ou nós abraçamos de vez, e quando eu digo abraçar de vez, eu quero dizer botar também a mão no bolso,
E não precisa dar todo o nosso salário, mas é uma campanha que em breve será lançada. Essa semana, a nossa expectativa é de que essa semana nós possamos colocar na rua uma campanha. Não vai deixar ninguém mais pobre, mas um pouquinho de cada um vai nos ajudar a resolver um problema que é tão grave e uma crise que é tão séria. Infelizmente, eu posso dizer infelizmente, nós teremos que fazer isso. Porque aqueles que têm a competência para fazer, que têm a caneta na mão, não o fazem, por negligência e por omissão. Então é lamentável que nós tenhamos que fazer isso. Mas eu quero te desafiar a fazer isso. Eu quero desafiar você a não dar as costas para o hospital. Eu quero desafiar você a não dar as costas para essa campanha que nós vamos lançar. É apenas um pequeno esforço que nós devemos fazer, e talvez por um tempo curto, quem sabe. Quem sabe amanhã ou depois haja uma mudança de postura por parte do governo federal e do governo estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Eram estas as minhas palavras para hoje. Zaqueu Borges. Quero cumprimentar o presidente, os vereadores, o pastor Luciano, pela assumir 30 dias, cumprimentar a imprensa, o vice-prefeito, Daniel, o diretor Ederaldo, ali, Carlos, a todos. Quero aqui só fazer um comentário rápido. Eu faço parte da cooperativa de caminhoneiros da Santa Rosa. Foi comentado sobre o hospital, onde ali o ex-vereador de Santa Rosa, Valério Colombo, nós conversamos os dois e nós criamos uma ideia ali para todos os caminhoneiros ajudar, porque eles são 400 sócios, né? Então ali quando bate um caminhão é dividido em 400 caminhões. O acidente daquele caminhão a gente paga dividido. Então aí nós pegamos ali, cada um ajudar com uma parte, quando todo mês vem um boleto, e esse boleto aí botar aí R$5 cada um, R$10, a gente vai ver um valor para ajudar o hospital. Isso aí eu acho que é muito importante. Até depois eu quero ver se comento com vocês isso aí, para de repente, quando tiver uma reunião todo mês, tem que fazer parte para estar fazendo uma visita para nós. Obrigado. Líder do PT. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Edson, e gostaria também de colocar que desejo toda sorte nessa empreitada como presidente da casa. Temos aí por esses próximos dias, essas próximas semanas, algumas reformas na estrutura da Câmara, na estrutura física da Câmara, e desejo toda sorte no tocar essas reformas. E também, se necessário, a minha colaboração, estarei presente sim. Quero cumprimentar os demais colegas vereadores, fazer um cumprimento especial ao vereador Luciano Costa. Quero destacar que o Luciano fez uma campanha muito bonita, uma campanha na raça, uma campanha gastando sola de sapato, uma campanha que às vezes eu passava na São José, estava indo lá na garagem de uma casa na São José, com 10, 15, 20 pessoas, fazia reunião na São Pedro, correndo para lá e para cá. 505 votos, aí conquistado pela minha visão com muito suor. E desejo uma ótima participação do vereador nesse mês que está aqui na casa e nos meses seguintes também, porque há uma tendência de a gente criar relações com os vereadores que estão em exercício do mandato, o Luciano, e a gente pode continuar o diálogo para estar propondo as questões nessa casa de lei. Quero fazer um cumprimento especial ao público, e vejo que com o tempo tem crescido. Tivemos no início dessa legislatura, ali por fevereiro, março, um pouco maior, aí veio a época do inverno forte, deu uma reduzida no público, e agora que está esquentando novamente, o pessoal tem comparecido. Fico feliz
Acho isso extremamente produtivo para a política do município, do Estado e da nação. E quero fazer um cumprimento à imprensa, que novamente se faz presente aqui na casa, os diversos veículos, dando a pluralidade da imprensa sombriense. O primeiro assunto que eu gostaria de falar de forma mais aprofundada hoje é sobre o projeto de lei que cria as fichas de avaliação nos locais de atendimento de saúde. Esse projeto de lei foi proposto por mim ali na virada do primeiro semestre para o segundo semestre. Quando na campanha ainda eu passava na casa dos sombrienses, os sombrienses colocavam na necessidade de ter um canal de comunicação com a gestão da saúde. Colocava essa necessidade. Passada a campanha, eu fiquei com essa ideia. Fui amadurecendo essa ideia, conversando com os demais vereadores, que são fundamentais, tão fundamentais quanto em tocar esse projeto adiante. Esse projeto ele veio para casa, está nas comissões, já está aproximadamente 3, 4 semanas de debate, um debate maduro, e hoje ele está aqui para ser votado. Esse projeto das fichas de avaliação, ele é num sentido de, em cada local de atendimento de saúde, em outras palavras, nos postos de saúde e no pronto-socorro do Hospital Dom Joaquim, ficar uma urna. Ao lado dessa urna, ser colocado formulários numerados. Aquele sombriense que achar por bem fazer uma avaliação do atendimento de saúde, ele vai lá, preenche aquele formulário e coloca aquele formulário dentro da urna. Bem, essas fichas, depois elas devem ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Saúde. E a Secretaria Municipal de Saúde, bimestralmente, deve compor relatórios sobre o que foi colocado em opinião pela população. E além disso, as fichas numeradas elas ficam à disposição da população para que a população reveja as fichas, possa ver em loco, possa ver no próprio papel as opiniões. Eu quero destacar que esse projeto não é de maneira alguma no sentido de estar discriminando o salário do trabalhador. De maneira alguma. Aquele trabalhador, aquela enfermeira que teve um certo atendimento vai estar se caminhando a receber um salário X, a outra enfermeira que teve um outro certo atendimento se encaminhando a receber um salário Y. Não, não é nesse sentido de discriminação salarial dos trabalhadores. É no sentido, sim, da população ter um canal de comunicação, colocar as suas opiniões sobre aquele atendimento que está tendo. E para que com essas opiniões a gente possa estar aperfeiçoando cada vez mais o sistema de atendimento de saúde. Bem, um segundo tema que eu gostaria de falar de forma mais aprofundada hoje é a respeito ainda sobre as fichas de avaliação. Faço um pedido aos demais colegas vereadores para que a gente leve esse projeto para frente, que aprovemos esse projeto. Acho que ele venha contribuir com o nosso município. O segundo tema que eu gostaria de falar de forma mais aprofundada é a respeito da prática de skate. Bem, o skate é uma das esportes, um dos meios de lazer mais utilizados no município de Sombrio. Penso eu que o esporte, o meio de lazer mais utilizado de todos seria o futebol. Acho que muitos da nossa região sabem jogar futebol, muitos da nossa região gostam de jogar um futebolzinho de noite, um futebolzinho de fim de semana. Mas após o futebol, o skate aparece como uma das principais esportes ou meios de lazer. São muitos praticantes de skate em Sombrio. Eu tenho feito reuniões com esse pessoal e como é incrível. Marca a reunião, chega 4, chega 7, daqui a pouco chega mais uns 6, e eles vêm em grupo, eles andam em grupo. Daqui a pouco a gente chega mais uns 5, mais uns 4, são muitos, são muitos. Bem, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu fiz uma primeira reunião com os skatistas de Sombrio. E nessa reunião a gente caminhou por duas pontas. Numa ponta a gente conversou que é complicada a utilização do skate nas ruas centrais da cidade de Sombrio. Porque as ruas centrais da cidade de Sombrio, elas de dia são comércio e residência. E à noite elas são residência. Então tem muitas pessoas à noite dormindo ali. Com a prática de skate bate o shape, bate o truque. Eu até estou mais familiarizado com essa linguagem do skate. Não sei andar, mas estou mais familiarizado com a linguagem.
E essas batidas acabam dificultando para quem está em casa, para quem está querendo engrenar no som. E numa segunda ponta dessa reunião com os skatistas, foi colocada a necessidade urgente de um espaço para que eles possam andar. Um espaço. É algo urgente, é algo gritante. Nessa primeira reunião, a gente marcou que eles levantarem os projetos para numa segunda reunião serem apresentados os projetos. Penso que a melhor maneira não é a gente chegar com um projeto, olha, esse é o projeto da pista de skate. Não, acho que a melhor maneira é eles debaterem, eles discutirem, verem a pista com as atualizações, com as modalidades, e aí eles levarem isso à frente. Passou um tempo, e nessa semana que recém passou, o mandato teve a segunda reunião dos skatistas. Nessa segunda reunião dos skatistas trouxeram projetos, uns 6, 7 projetos de pista, debateram, uma gurizada mais velha, uns 25, 30 anos, e uma boa parte gurizada de uns 15 anos, e a gente viu uma maturidade no debate, debatendo detalhe, defendendo uma ideia, outra ideia, e chegaram a um determinado projeto. Nessa segunda reunião, a gente também viu da necessidade de estar vendo representantes skatistas para que eles venham falar aqui na Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores é um local onde concentra as forças políticas do município. Aqui se concentram representantes mais próximos do poder público, do poder executivo. Aqui se concentram representantes de partido A, partido B, representantes de categoria de trabalhador A. E eles vindo aqui na casa para colocar essa necessidade urgente de uma pista de skate. Eles já pensaram locais. Eu estive conversando com o pessoal da prefeitura falou que há a possibilidade de ser implantado lá na Januária, num local na Januária. Também um local que se pensa é o local embaixo do viaduto de acesso principal do Sombrio. Tem que se pensar e se dar prosseguimento a esse debate. Bem, para a minha primeira fala seria isso. Muito obrigado, presidente. Líder do PPS. Então, o presidente da Câmara, o som, então, o Luciano Costa, que a primeira passagem aqui veio melhor que eu comendo, falasse no ponto ali do Novembro Azul, que o homem deve se prevenir mesmo. Isso aí tocou no lado sentimental meu, porque meu pai está com câncer de próstata. E tem um primo também, com 18 anos, que tem esse problema. Então, a situação é o homem começar a se cuidar mesmo, como você colocou ali. E sobre o hospital, Luciano, eu também estou pensando que, como tu pensa, se a população não começar a agir e ajudar, claro, os vereadores aqui, cada um fazendo a sua parte também, e o negócio vai ter que ser a população mesmo, Sombrio, Santa Rosa, Gaivota, tudo, começar a ajudar. E vou ser breve também minhas colocações, e era mais ou menos, era mais isso, era só isso mesmo que eu queria falar. Agradecer a presença do público da grande aqui, o Nicanor ali, que eu não esqueci, o Evandro ali da Polícia Militar, o Charles ali, os colegas. Mas é só isso, muito obrigado. Líder do PMDB. Cumprimentar nosso presidente, o som, assumindo aí por 30 dias no lugar do César Luquino, sucesso nesses 30 dias, seja por capacidade, tem as condições plenamente tocadas. Cumprimentar o nosso colega Luciano, que está assumindo aí por 30 dias, já assumiu na outra legislatura também, fez um belo trabalho, a gente sabe da capacidade dele, sabe que ele só vem a somar para Sombrio. Cumprimentar a imprensa, cumprimentar o seu André Acorde, cumprimento a todos os agricultores e a todos os senhores aqui presentes, cumprimentar Benini e Clori, cumprimento a todas as senhoras aqui presentes. O hospital é uma coisa que eu creio que agora nosso ex-presidente ali, o licenciado César Luquina, parabenizar pela iniciativa que ele teve desde o começo de
colocar mexer com esse pessoal para os munícipes de Sombrio, Balneário Gaivota, Santa Rosa, para fazer uma frente forte em prol do hospital. Eu acho que é por aí mesmo, tem que botar uma comissão mesmo que tenha crédito, tenha prestígio e que vá cobrar. Cobrar por que eu digo que vai cobrar? Porque quando eu estava na Celeste, muita gente contribuía na conta de energia. E muita gente ia ali todos os dias tirar aquela contribuição que estava ali, não por falta de médico, não por falta de atendimento no hospital, mas pelo descaso e pelo maltratamento das pessoas que estavam trabalhando no hospital. Eu argumentava toda a vida que chegavam lá, querendo tirar aqueles poucos reais que eles davam ali, cada um dava nas suas condições ali. Eu argumentava quando eu estava ali na presença, lá no atendimento, e eu cobrava: mas por que o senhor está fazendo isso? Por que a senhora está fazendo isso? Por que a senhora não deixa esse valor para ajudar o hospital? Só dessa maneira que nós vamos conseguir tirar o hospital da situação. Eles diziam: porque lá dentro do hospital tem certas pessoas que não merecem nem, não digo lá, e no pior lugar que exista, trabalhando. Porque lá é um lugar onde a pessoa chega com um problema e ele tem que ter. Então, que essa comissão cobre também daquele pessoal que está lá trabalhando, prestando o serviço, que tenha atenção com todos eles, com todos aquele pessoal que chega lá. Porque só assim é que a campanha vai ter êxito. Porque não adianta sair na residência, pedir para todos eles o que bom exemplo que o senhor deu, a associação de vocês lá dos caminhoneiros, parabenizar por essa iniciativa de vocês. Eu acho que é por aí mesmo, tem que ser. Agora, quem chega no hospital tem que ser bem atendido, se vai ter médico para resolver, se não vai ter, mas ele tem que ter educação e saber atender. Eu acho que um funcionário é o mínimo que ele tem que fazer, é atender bem, porque senão não faz jus aquele salário que ele está ganhando. Mas essa comissão, eu tenho certeza que está voltada para esse lado aí também. O César Luquino ainda há pouco estava lá com o prefeito, ele ligou para o prefeito, ele já tem, parece, uma solução para alguma dívida, né, César? Depois eu tenho certeza que tu vai colocar aí em outras oportunidades. Então eu acho que a campanha está boa. E eu acho que é por aí mesmo que tem que ser. Eu acho que a sociedade, os vereadores, todos têm que abraçar essa causa. E essa campanha azul, Luciano, que o senhor colocou aqui, eu parabenizo por essa iniciativa, porque realmente todos precisamos fazer um check-up. Hoje quem me conhecia sabe que eu era um pouquinho mais pesado. Eu, além de fechar a boca, que eu tive que fechar, mas foi por esse check-up que eu fiz, que eu vi que a necessidade de fechar a boca era bem maior do que eu estava pensando. Só feito um exame, e nesse exame me deu um problema, e que eu tive que realmente, ou eu não queria ficar aqui, ou eu ia lá para cima da lomba antes. Então é muito importante, assim como a semana de prevenção do Outubro Rosa, como essa campanha aí, é muito bem-vinda. Porque eu acho que todos temos que fazer realmente esse check-up, porque às vezes são doenças silenciosas que quando a gente vê, a gente está em uma situação difícil. A minha não é nada grave, mas se eu não me cuidar, ela poderia trazer consequências graves. Eu queria também cumprimentar todos os agricultores que se encontram aqui nesse plenário. A gente sabe ainda mais da dificuldade que eles já têm no dia a dia, e ainda está surgindo aí mais uma dificuldade agora aí, parece que o Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, coisa assim, né? Mas tenho certeza que vão todos aí tentar resolver, procurar achar uma solução, porque do jeito que eles estão querendo não é fácil, não vai ficar nenhum agricultor. E aí eu quero ver como é que fica, né? Eu até pensei, quando eu vi o Nicanor, quando eu vi o São André, o Jonas da Corte, eu pensei que eles iam usar a tribuna para relatar aí os acontecimentos, que eles estão mais por dentro aí dos acontecimentos. Até fiquei surpreso deles não ter usado, mas eu tenho certeza que essa comissão aí, esse pessoal vão, junto do prefeito, também está preocupado, vão achar uma solução aí para ver se resolve esse problema aí que
Não é só sair por aí multando os agricultores aí, de tanta dificuldade que já existe. Eu queria também ler aqui para todos, também parabenizar o deputado federal Edinho Bess. Vou ler o ofício que ele mandou ao prefeito do município. Conforme já é de seu conhecimento, Vossa Excelência, informo que por iniciativa deste deputado, essa municipalidade foi beneficiada com a emenda da bancada 712/2004, referente a ônibus escolar para a educação básica, caminho da escola do estado de Santa Catarina. Então, o deputado Edinho aí está liberando um ônibus, né, para o município de Sombrio, além de 3 ônibus que já está liberado do programa do PAR do município de Sombrio. Então são 4 ônibus aí que provavelmente o ano que vem vai estar aí no município trabalhando com nossos alunos. Então, essas colocações, obrigado. Líder do governo, PRB. Cumprimentar o nosso presidente, Edson da Rosa Martins, também o vereador Luciano, que nos dá a honra desses 30 dias, a todos os vereadores, também cumprimentar a imprensa, cumprimentar aqui também os diretores, cumprimentar aqui também o Rio Nicanor, cumprimentando o Tarzan, que também está ali, Renê, nosso vice-prefeito, Dona Denise Clori, sempre conosco aqui nessa guerra. E fazer um cumprimento aqui também para o pessoal do PDT executivo que está presente aqui nessa casa. E também, especialmente para o Evaldo, que é o presidente da cooperativa Construção Civil, que está presente aqui também. Agradecer a presença de todos. E a Miss Santa Catarina, Amanda Mazante, está ali também, sentadinha na frente, seus pais, a Dilce, é Rose, né? Rose. Ah, Elisandra, desculpa. Guarda-nome é só terrível. Bom, depois tratado aqui do hospital, e a gente tem visto o esforço do agora licenciado presidente César Luquina. É a única chance de salvar. Estamos apostando todas as fichas nessa comissão. E uma das coisas que a comissão tomou, e já tomou correto, por isso que é importante uma comissão, pessoas que venham pensar. Se não tiver gente que pense, não funciona o negócio. Queria cumprimentar o Osvanico também, se levantando aqui, nosso colega de batalha. E foi a respeito de uma conta separada do hospital. Isso foi prioridade primordial para as pessoas contribuírem. Porque isso aí há uma garantia de que todo aquele que vai contribuir, o dinheiro não vai cair num poço escuro, num poço negro. Então vai cair numa conta separada na medida da necessidade que o hospital vai tendo, e vai ter que ser consultada a comissão, aí pede aquele dinheiro para a comissão, e aí é comprado aquele aparelho, é colocado para pagar um funcionário, e assim sucessivamente vai ocorrendo. Até porque as necessidades são muitas. Até houve um certo debate aqui, meio até triste, por um lado, quando passou valores aqui para a saúde, né, que já passaram. E a gente comentou muitas coisas, porque a gente fez uma vistoria lá dentro do hospital. E isso é que mais nos entristeceu, ver funcionários trabalhando em certos setores que é submundo, bem desumano. É até triste comentar, né? Mas a gente viu aquilo ali,
foi relatado pausadamente, detalhe por detalhe, toda a nudez do Hospital Dom Joaquim foi mostrado, numa parte, e sabe, chegou a revoltar. Então, por isso que a gente às vezes desabafa, por que deixa chegar numa situação dessa? Né? Por que a situação vai chegando no extremo de só a decadência? Passa administrador, passa outro. Bom, o importante é que pessoas corajosas e valentes estão tomando a decisão, e as igrejas, pastor Luciano, todas as igrejas vão, é importante a participação dos pastores, dos padres, dos empresários, de toda a comunidade. Só vai funcionar se nós todos juntos abraçar essa causa. E com certeza vai dar certo, porque dá certo em outros lugares, por que aqui em Sombrio não vai dar certo? Agora nós temos que acreditar. Jamais uma coisa vai dar certo se nós não acreditarmos. Então, como a política ela é vida de pessoas que acreditam, apesar de a política ser uma coisa tão desacreditada já em tantos pontos, mas nós estamos se tratando aqui da nossa cidade, da nossa população, de pessoas que estão chegando ali e querem o nosso apoio, acreditaram na gente, num voto de confiança. Nós sabemos que essa comissão não é para fazer nome de ninguém na política, não é para isso. É para levar o nome do Dom Joaquim. Quem tem que crescer ali é o nome Dom Joaquim, hospital, instituição. Dom Joaquim que tem que aparecer. E é isso que vai acontecer. Aí sim, e com essa conta aberta, eu tenho certeza que a população vai voltar lá na Celeste, vereador Lucas, e não vai mais tirar o nome, mas sim vai voltar a contribuir, porque vai ter fiscalização. E é isso que nós precisamos. Fiscalizando e trabalhando com seriedade, tem que dar certo e vai dar certo. As igrejas têm um papel fundamental, porque os pastores e os padres, eles trabalham diretamente com as pessoas. Há um respeito. Se o povo católico ouve o padre, ele respeita o padre. Os membros das igrejas evangélicas respeitam também os seus pastores. Na hora que houver um comentário sobre isso, com certeza as pessoas vão se sensibilizar, e abraçando todos nós juntos, né? Todos juntos nós vamos vencer. Até tem uma historinha que uma vez se perdeu uma criança no meio de um Ares, num deserto, e foi feito o que para achar essa criança? Não sabia, cada um se espalhou por um lado e ninguém se achava, ninguém encontrava. Então 3 pessoas começaram a andar junto, e daqui a pouco as outras que desistiram também se encostaram nessas três outras pessoas. E quando elas se viram, elas formaram um cordão muito grande. E ali elas tiveram aquela ideia: vamos fazer o seguinte, vamos andar todas de mãos dadas até o fim desse caminho. E por incrível que pareça, eles passavam perto e não encontravam a criança. Mas no momento que eles deram as mãos, os espaços foram preenchidos. E em certa distância eles encontraram aquela criança que estava perdida, porque eles começaram a trilhar todos os espaços vagos. Isso faz com que a gente entenda que quando nós damos as mãos, unimos por uma causa, nós encontramos a solução. Todos nós aqui temos condições financeiras de ajudar com R$5, com R$10. Todos nós podemos contribuir um pouquinho. Uma consulta hoje é R$100, R$150, é R$200. Quando o hospital estiver funcionando, chegar ali ter médico de qualidade, medicamentos, tiver um pronto atendimento, todo mundo vai agradecer e vai querer ajudar. Até faleceu essa pessoa que até disse: por que as pessoas não se reúnem e não pedem ajuda? Ele mesmo disse: eu sou um que dou. Ele ainda falava assim ao sogro: eu dou R$1 milhão, mas era R$1.000.
Ele falava até assim, eu dou até 1 milhão para ajudar, mas era R$1.000 que ele queria falar. Você vê só, né? Uma pessoa pensando assim. Se todos nós ajudarmos nessa comissão, nós vamos chegar e levantar esse Dom Joaquim, que a realidade, o pastor Luciano colocou aqui do Novembro Azul, que é uma fatalidade que acontece em muitas pessoas de não querer procurar o médico, né? E é uma questão que todos nós, seres humanos, homens, vamos passar. Chegou aos 44, 45 anos, agora através do exame de sangue, já constata, né, já diagnostica, dá o resultado se a pessoa tem alguma causa, algum câncer. Então é muito sério, porque depois que é avançado, a coisa mais complicada, tem tratamento, a medicina está avançada, prevenir sempre será o melhor remédio. Muito obrigado. Quero dizer para os senhores que o vereador Alcione pediu para sair antes por motivos pessoais. Não havendo mais vereador inscrito e não tendo esgotado o grande expediente, consulto aos senhores vereadores que quiseres fazer uso da palavra, querem acrescentar algumas colocações ou seus pronunciamentos pelo tempo de 5 segundos. 5 minutos. Zezinho, não está mais aí, Zezinho? Luciano Costa. Aqui o Márcio. Marcelo. Também gostaria de exaltar a importância da campanha do Novembro Azul, foi falado por outros vereadores, e reforçar que a campanha Novembro Azul, ela é especificamente do combate ao câncer de próstata. Mas, como o vereador Lucas colocou, ela deve ser também interpretada como uma campanha para a saúde do homem, para o cuidado do homem. Bem, e como também foi falado pelo vereador Si, no caso dos cânceres, o momento em que é diagnosticada a doença, ele é chave. Se for no momento inicial diagnosticada a doença, é uma situação. Se for num momento já avançado, que é diagnosticada a doença, é outra situação. Gostaria de falar nessa segunda vinda na tribuna, que eu tive nessa semana que passou no Sincevale, que é o Sindicato dos Servidores Municipais do Vale do Araranguá. O meu mandato ele tem realizado reuniões de trabalhadores. E nessas reuniões de trabalhadores, a gente fala um pouco sobre a organização dos trabalhadores, a gente levanta a situação das categorias de trabalhadores e constrói coletivamente uma pauta de reivindicações. É importante essa luta. É uma luta que se dá historicamente e ela, sem dúvida alguma, necessita continuar. E eu peguei essas pautas de reivindicações e levei para o Sindicato dos Servidores Municipais do Vale do Araranguá. O meu mandato está se oferecendo como apenas um espaço a mais de organização, mas sem dúvida alguma um espaço legítimo, um espaço próprio da defesa do trabalhador, da luta do trabalhador, são os sindicatos. Quando fizemos uma primeira reunião com os servidores da educação do 1º a 9º ano, por exemplo, foi colocado por eles a necessidade de um novo plano de aposentadoria. É uma necessidade. Já tivemos depois conversando com o prefeito em relação a isso. O prefeito tem o interesse de realizar esse debate, até para que a proposta de aposentadoria venha da base. E há uma necessidade de se continuar tensionando para que esse debate saia o quanto antes. Quando fizemos a reunião com os servidores municipais de educação infantil, elas colocaram que tem realizado planejamento de aula. E elas não se colocam contrárias a realizar o planejamento de aula, mas elas querem ser reconhecidas nesse planejamento que tem feito e remuneradas por esse planejamento que tem feito. Quando realizamos a reunião com o pessoal da saúde colocou a necessidade
de um plano de carreira. Um plano de carreira contundente, um plano de carreira vigoroso que verdadeiramente incentive o trabalhador a estar se aperfeiçoando, a estar também fazendo cursos de atualização, o que vai lá à frente resultar na melhoria da qualidade do atendimento ao público. Quando realizamos a reunião com os servidores municipais de obras, eles colocaram a necessidade do reajuste da hora excedente deles. Eles hoje estão recebendo um percentual de hora excedente e eles têm essa necessidade de reajustar as horas excedentes. Também colocaram a necessidade da incorporação do abono de R$100 que eles vêm recebendo no salário. Abono, quando tu chega na parte da tua aposentadoria, muitos deles caem. Agora, quando esse abono é incorporado no salário, você, quando aposenta, permanece com esse abono. E a gente sabe como a terceira idade do nosso país é difícil, como a terceira idade do nosso país apresenta novos gastos, como gasto com remédios. Quando realizamos a reunião com o pessoal do administrativo, o pessoal do administrativo colocou a necessidade da valorização salarial. É uma necessidade grande. Eles colocam que tem salários muito baixos daqueles com ensino médio, salários muito baixos daqueles com ensino fundamental. E eles vêm perdendo cada vez mais em relação ao salário mínimo. Há uma necessidade urgente de valorização desses profissionais. Eles também colocam a necessidade de os reajustes para os servidores municipais sejam realizados no mesmo momento e com o mesmo percentual para todos. Entreguei essa pauta no Sincervale, trocamos algumas, eu e o presidente do Sincervale, o Sandro Pagnan, trocamos algumas experiências pela essa necessária, sem dúvida alguma, valorização do servidor municipal. Muito obrigado, boa noite. Líder do PPS. Líder do PMDB. Queria pedir desculpa ao nosso vice-prefeito da Mérida, que vocês citaram aí. Muito bem-vindo a essa casa, nos honra a sua presença. Eu gostaria de falar, Marcelo, sobre aquele teu projeto ali, projeto que eu acho que é muito, todos vão votar favorável, porque eu acho que é um projeto que realmente ele vai dar oportunidade a todas as pessoas que procuram a saúde fazer as suas avaliações. E ali, aonde ele vai colocar toda a sua... Se quiser elogiar, vai elogiar, se quiser criticar, vai criticar, se quiser dizer funcionário que não trabalhou correto, vai dizer. É muito bom esse projeto. Então, desde a hora que entrou, a gente só pediu para dar uma olhada e fez algumas sugestões ali, onde o próprio Marcelo foi até a secretária da Saúde, conversar com a secretária de Saúde, então fizeram as colocações ali, e eu acho que é muito válido, é por aí mesmo. Eu acho que todo setor público ele tem que ser avaliado, e quem julga são os que ali procuram para ser atendido. E outro, já que falasse em aumento, Marcelo, em coisa realmente, eu acho que todo profissional que trabalha nessas prefeituras, não só na de Sombrio, mas em todas as prefeituras aí da região, está sendo mal remunerado. É mesmo, realmente é uma vergonha a gente às vezes chegar e dizer que o funcionário que trabalha ali, o diretor, ganha o que ganha ali. As pessoas estão, mas isso é geral, não é só Sombrio, é Turvo, é Santa Rosa, é Gaivota. Então, realmente, e é inverso do que a população pensa. E quando eu trabalhava na Celesc, todo mundo saía por aí e dizia assim, eu não quero Marajá trabalhar na Celesc. Quando eu dizia o que eu ganhava, eles ficavam de boca aberta. Porque, trabalhar na Celesc ganha dinheiro, ganha isso, ganha aquilo, ganha aquele outro. Trabalhar na prefeitura ganha isso. E não é isso, não. Realmente o salário é bem defasado. Mas vamos torcer e trabalhar para que um dia isso possa ser recuperado. Obrigado. Líder do governo, PRB. Eu só venho aqui, poucas palavras, aproveitando já os agricultores que estão aqui,
eu estava ouvindo uma matéria a respeito dos blocos de nota. Eu não sei se é isso que traz a reclamação, o prejuízo para alguns agricultores, que foi... Não é isso não, vereador. Não é isso, né? Mas isso foi muito triste, a sacanagem que fizeram com muitas famílias, agricultores, de talvez falta de experiência da pessoa de emprestar o bloco de nota e a pessoa fazer o que quiser, né? Fizeram o que quiseram com o bloco de nota. É perigoso, porque você está emprestando, aquela pessoa está emprestando o nome dela. É igual dar o CPF, o RG de identidade, ó, vai lá na loja e faz. Então fica um alerta, porque eu ouvi a reportagem e vem uma bomba aí para muitas pessoas que emprestaram o bloco de nota, pessoas que chegam lá, tiram e fazem fraude em bloco de nota, depois vem arrebentar nas costas daquele que emprestou o bloco de nota. Então fica aqui a triste, mais uma... É nos erros que a gente aprende a não errar mais, né? Porque eu fiquei indignado quando a reportagem notava o sofrimento daquelas famílias que foram lesadas por pessoas que, infelizmente, às vezes de boa fé, acredito, né? Não leva o bloco de notas, chega lá, a pessoa faz o que quer. Então, sirva isso de experiência para a gente não cometer esse erro e não sofrer esse dano. Quero cumprimentar aqui então o nosso presidente licenciado César Buquina, que está nessa plateia, e parabenizar pela ação que ele fez. Era isso, presidente. Submeto à deliberação do plenário, em segundo turno, as seguintes matérias. Projeto de lei número 057 de 2013, que institui o sistema de fichas de avaliação nas unidades básicas da saúde, nas unidades de pronto atendimento no município de Sombrio, denominando a fala cidadã Saúde para Todos. Em discussão e votação. Secretário, faça a chamada dos senhores vereadores. Levi Cardoso. Sim. Alcione Teixeira Pereira, ausente. Daniel Ticucci Cardoso, sim. Zaqueu Borges Mota. Sim. José Antônio da Silva. Sim. Lucas Tadeu Coelho. Sim. Luciano Silva de Costa. Sim. Marcelo Fagundes Arião. Sim. Miguel Gomes Custódio. Sim. Conheci Moraes Baltazar. Sim. Aprovado. Os senhores agricultores estão aí reclamando sobre a fiscalização em cima da agricultura, sobre a colheita de fumo, sobre o plantio de mandioca, de maracujá, em que estão multando porque não pode usar traça animal cavalo, não pode colher só com fumo com aquelas capas quentes, que esse EPI, e a 40 graus ninguém vai conseguir ficar dentro daquilo. Então a reclamação que algumas autoridades tomem providência. Eu falei com o Nicanor para vir dar uma explicação, falei com o prefeito pediu para que ele foi notificado trazer a xerox, que ele vai para Brasília, não sei o dia ainda, mas ele vai no Ministério da Saúde da Agricultura, para ver o que pode fazer. Não é fácil fazer muita coisa não, que essa lei já vem aprovada há muito tempo, desde 2008. E o Nicanor preferiu discutir na quarta-feira, na reunião do Conselho da Agricultura, que todos os agricultores comparecessem ali para ver qual é a forma que vai ser tomada. Mas se o Nicanor quiser dar alguma palavrinha hoje aí, ele sabe. Falei que eu me colocava à disposição em qualquer momento. Vai ser hoje, vai ser na quarta-feira, né? Se os agricultores quiserem discutir o assunto, eu estou à disposição. Quarta-feira, então? Na quarta eu estaria à disposição a qualquer momento. Para tratar do assunto, né? Em relação a contrato de trabalho, né? Que é o que está hoje pegando, na verdade. Lógico que aí vem toda
a sequência de segurança, saúde do trabalhador, né? Mas principalmente a questão da contratação, né? O pessoal, na verdade, quem contrata hoje... Deixa eu dar uma explicaçãozinha, já que faz aí. Batendo o que vocês querem. Boa noite. Boa noite ao Som, presidindo a casa hoje. Em nome dele, cumprimento a todos. Em nome do seu André, que parece-me ser um cidadão, um agricultor de mais idade aqui hoje, né? O nosso cacique. Cumprimento a todos os cidadãos e cidadãs aqui presentes. Bom, eu até, com os que foram notificados e com outros que a gente conversou, eu até fiz uma brincadeira, né? E alguém pode levar até de mau gosto, né? Mas quando os meteorologistas falavam que o furacão Catarina ia acontecer na região sul do nosso estado e norte do Rio Grande do Sul, o povo não acreditava, né? Não se preveniu para isso. Com relação a essa fiscalização por parte do Ministério do Trabalho com relação às atividades agropastoril e pecuária, também já vem de uma longa data que vem se falando sobre isso, né? Não sei se a gente pode se alongar, depois abrir para perguntas, ou se isso fica para quarta-feira na reunião do Conselho de Agricultura. Dá uma explicação aí mais ou menos hoje, como é que está funcionando, e quarta-feira convoca todos para convocar a EPAGRE, convocar os órgãos que dependem aí da agricultura, para daí fazer uma discussão mais elevada. Porque... Bom, como está funcionando hoje? Não é novidade para ninguém. Todos sabemos que funcionamos a questão da contratação de mão de obra na agricultura de uma forma, digamos que na ilegalidade, né? No jeitinho brasileiro. Isso a gente sabe. Só para vocês terem noção, agora eu vou ter que puxar pelo um par de óculos para me ajudar, porque a letra aqui é miúda. Dou licença aqui. Segura aqui, as fotos. Então assim, eu não vou fazer a leitura, né, de toda esta normativa de lei, né, porque nós tomaríamos muito tempo. Mas assim, ó, a Lei 11.718, que é a mais recente que nós temos, na verdade, ela vem acrescentar um artigo, que ela é de junho de 2008. Ela vem acrescentar um artigo na Lei 5.889, que é de junho de 1973. Então, a lei que regimenta, né, o trabalho de uma forma geral, inclusive do trabalhador rural, ela não é nova, ela é de 73. Né? É quase tão antiga quanto a maioria dos cidadãos que estão aqui hoje. Então, com esta regulamentação, ou seja, essa lei complementar, a lei que normatizou, né, a Lei 5.889, a gente vem discutindo ela junto com os setores da indústria, principalmente fumageira, discutindo com os setores da Associação de Fumicultores, como a FUBRA, movimento sindical de trabalhadores e empregadores rurais, né, desde que essa lei, então, sofreu esta sanção. Né. O que acontecia com o trabalhador rural de uma forma geral? Eu posso falar como representante de trabalhadores rurais. Trabalhadores rurais que nós consideramos na nossa região é todo aquele que trabalha em regime de economia familiar com ajuda eventual de terceiros, ocasional, né, durante a safra, durante a colheita, sem a mão de obra contratada. Até então, nós somos considerados para a Previdência Social, segurados especiais da Previdência Social. Todo aquele trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar e a sua gleba de terra não ultrapassar 4 módulos fiscais, que na nossa região, ou seja, aqui no litoral, equivale a uma medida de 80 hectares de terra, cada módulo fiscal significa 20 hectares. Então, para quem tem o regime de economia familiar, trabalhando somente com ajuda eventual de terceiros ou troca de dias,
e na gleba de terra que ele possui ou que trabalha, né? Ele pode não ter toda essa terra, mas também ter terra arrendada, e isso também se soma às glebas até os 4 módulos, né? Ele está inserido no regime de previdência social como segurado especial, não tendo ele que comprovar nenhum tipo de arrecadação ou de recolhimento para a previdência, somente comprovando a atividade. Sendo que, nesta norma, que era o que regulamentava a lei de 73, todo trabalhador ou o grupo familiar que contratasse um dia sequer no ano civil, ele perdia a condição de segurado especial naquele ano. Tá? Com isso, nós do movimento sindical vínhamos batendo muito, porque muitas das pessoas, né, dos quais nós representamos, perdiam essa condição de segurado especial no momento em que ela ia requisitar o seu benefício junto à Previdência Social. No momento da entrevista, por uma infelicidade, ele se perdia na entrevista, porque eles são muito labiosos nas perguntas, e as pessoas geralmente caíam. Mas você trabalha só com o seu grupo familiar mesmo? Como é que você consegue trabalhar a safra do fumo, a colheita, por exemplo? E as pessoas acabam caindo. Não, mas eu contrato lá para ajudar na colheita, 1 dia, 2 por semana. E aí, o benefício dele, seja de qual for, se fosse auxílio-doença, acidente de trabalho, licença da maternidade, no caso das mulheres, ou até mesmo a aposentadoria do cidadão. Imagina um cidadão com 60 anos, a mulher com 55, vai lá requerer a sua aposentadoria e numa entrevista, porque disse que pagou um camarada 1 dia no ano ou 1 dia por semana durante 2, 3 meses, perdia essa condição. Nós vínhamos então desde 2005 trabalhando muito forte em cima disso para que houvesse uma mudança na lei. A nossa reivindicação é que o trabalhador rural, dentro desse regime de economia familiar, pudesse contratar até 6 meses pessoas para trabalhar na sua propriedade, ou seja, na produção, sem perder essa condição. Da mesma forma, na entre safra, enquanto que alguns membros da família ou toda a família não tivesse atividade que ocupasse essa mão de obra, pudessem também sair e trabalhar num trabalho externo, né, em qualquer atividade urbana, também até 6 meses, sem perder essa condição. Não conquistamos tudo isso, mas conquistamos 120 dias ano civil. Então, durante 120 dias, todo grupo de trabalhador rural em regime de economia familiar pode contratar, sem perder a condição de segurado especial, até 120 dias ano civil, tá? Sem perder a condição de segurado especial. Da mesma forma, na entre safra, ou membros da família podem sair e trabalhar também até 120 dias fora da propriedade, sem perder essa condição. O que ocorre? Que regulamentando, na verdade, a lei, né, não excluiu os direitos do trabalhador contratado. Na verdade, aquilo que está lá na lei 5889 de 73, ela permanece ainda os direitos do trabalhador, como de qualquer outro trabalhador, né? Direito a ser remunerado, ter férias remuneradas, direito a recolhimento da sua previdência, recolhimento do seu FGTS, tá? Então não significa que contratando esses camaradas, vocês podem, né, ou nós como agricultores podemos se isentar da responsabilidade dos direitos sociais desse trabalhador, tá? Com relação aos trabalhadores na fumicultura, eu acho que é de conhecimento. Já no ano passado aconteceu alguns seminários, inclusive em Araranguá, em Santa Rosa, não sei se alguém de vocês aqui participou. E foi elaborada uma cartilha durante o ano de 2012, em final de 2012, início de 2013, foi disseminada essa cartilha e entregue principalmente para os fumicultores, com todas as orientações. Infelizmente, muitos me disseram que não receberam, outros disseram que receberam, mas que não leram. Então, assim, eu sinto muito ter que dizer para vocês que nós não temos muito o que fazer contra uma lei do Ministério do Trabalho, que é nacional. Não é uma lei aqui do nosso município, não é da nossa região do Vale do Araranguá e nem do Estado. E que, infelizmente, nós vamos ter que cumpri-la. Não sei de que forma, nós vamos ter que encontrar uma melhor forma, principalmente para esta safra de fumo, né, que é o que está sendo visado no momento,
é a safra do fumo, porque está na colheita, há uma concentração maior de mão de obra, né? Não quer dizer que as outras culturas também não vão ser fiscalizadas. No momento está visado o fumo, mas outras culturas como o maracujá, como a mandioca, o arroz, banana, enfim, toda a cultura onde há concentração de mão de obra que excede a mão de obra do núcleo familiar ou ajuda eventual de terceiros, né? Então essa cartilha ela fala passo a passo para vocês, né? Eu não vou estar lendo a cartilha aqui porque tomaria muito tempo de vocês, mas quem tem ela já sabe dessas, né? Aqui, ó, fala sobre os riscos ambientais, sobre empregadores rurais. Falar só da... Tem aqui, por exemplo, inclusive 3 telefones 0800, né? Dos Centros de Informação Toxicológicos do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Como usar as ferramentas, né? Manual de ferramenta, máquinas e implementos agrícolas. Isso aqui fala tudo sobre segurança e saúde do trabalhador, né? Na agricultura. Transporte de cargas, água, locais para refeição, instalações sanitárias nas frentes de trabalho, alojamento, lavanderia, alojamento, local de refeição, preparo de refeição. E aí tem gente que diz, não, mas se eu tiver um empregado só eu tenho que ter tudo isso. Não, se vocês lerem a cartilha vocês vão ver que não é assim, né? Para cada frente de trabalho tem lá as suas condições que são exigidas, né? Então, nessa cartilha, até na página 11, ela trata de saúde e segurança do trabalhador. Da página 12 em diante, ela trata das contratações. Tá? Então, ela explica tudo muito bem explicado. Se vocês me perguntarem se é fácil cumprir isso, não é. É muito difícil. Se nós pensar um pouco no município de Sombrio, há 15 anos atrás, como é que os empresários se comportavam aqui em Sombrio? Aceitavam o trabalhador trabalhar sem carteira assinada? Aceitavam. Hoje, aceita? A fiscalização foi dura, foi batendo, até que os empresários entraram dentro das normas. Nós, como agricultores, infelizmente, aquele que exceder a mão de obra além do seu núcleo familiar para produzir, ele deixa de ser um trabalhador no regime de economia familiar e passa a ser um empregador. Tá? Então, discutir formas de como nós vamos amenizar isso, uma forma paliativa de como resolver para esta safra, e depois começar a se reunir e ter um planejamento para a safra futura, principalmente no caso do fumo, isso é primordial. Ele se faz necessário. Agora, se eu disser para vocês que eu, como presidente de sindicato, os vereadores aqui como representantes legisladores, o prefeito, ou os deputados, o governo do estado, tem uma fórmula mágica para resolver isso aqui para nós? Não tem. Nós é que temos que nos organizar e buscar a melhor forma possível. Porque muitos de vocês, na grande maioria das vezes, pagando isso, vocês já estão. Falta, na verdade, é regulamentar. Provavelmente o mesmo valor que vocês estão pagando por um camarada lá, seja ali por mês, ou um diarista hoje na agricultura chega a ganhar, em alguns casos, nos empreiteiros, aí até R$200 por dia, 100, 120, isso é normal. Então, se pegar a convenção coletiva de trabalho, os trabalhadores rurais a nível do estado de Santa Catarina, pegar o piso salarial e trabalhar isso como forma de organização, é possível que vocês já estejam pagando isso e um pouco mais, né? Tudo que é novo assusta. Na verdade, isso não é novo, mas a fiscalização é nova. Fiscalização de trabalhador rural na nossa região é uma novidade. E é uma novidade assustadora. Eu sou contra a forma como está sendo feita essa fiscalização. Uma forma abusiva, abuso de autoridade, entrando na propriedade, humilhando os agricultores.
Isso eu sou contra, e eu acho que isso, a Câmara de Vereadores, né, o poder público, né, enfim, eu acho que todas as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente têm que repugnar isso aí, têm que repudiar, têm que fazer alguma coisa para que essa fiscalização ela seja de forma mais educada, mais pacífica, mais educativa. Eles chegam já intimando ou eles dão algum prazo? Eles chegam notificando. Nós tivemos casos aqui, tem gente presente aqui, que foram notificados, que é o caso do Evo, que eu estou vendo aqui na minha frente, né? Eles entraram na propriedade abusivamente, né? Notificando, exigindo coisas absurdas, dando prazo de menos de 48 horas para comparecerem na Delegacia Regional do Trabalho, cumprindo com as normas exigidas. Tá? Então isso é uma forma abusiva, isso tem que ser combatido, isso não pode ficar da forma como está, né? Alguma coisa tem que ser feita, se a gente tiver que levar isso a conhecimento dos deputados, do governador, enfim, os delegados regionais de trabalho, para que coíba esse tipo de abuso por parte da fiscalização. Tá? Então isso, eu sinto muito ter que dizer para vocês que uma fórmula mágica para nós resolver isso nós não temos. E assim, às vezes as pessoas me procuram com tanta indignação que eu me sinto na ofensiva, na verdade, ou na defensiva, na verdade, né? Porque o mesmo trabalhador que está lá trabalhando nessa propriedade faz parte do público que eu tenho que defender. Às vezes o pessoal fala, mas isso é uma medida abusiva por parte do governo. A gente sabe que é. Pode ser até abusiva. Agora o governo, na verdade, está preocupado com o bem-estar social desse povo. Eu que estou no dia a dia ali no sindicato, às vezes tem noite que eu não durmo. Porque tem pessoas que chegam ali aos 55 anos, no caso da mulher, aos 60 anos, ou até mais, no caso do homem, e a mulher também, que passa às vezes da idade, né, não podendo se aposentar, porque foram, na verdade, durante a sua vida laborativa, nesses trabalhos avulsos, trabalhando como diarista aqui e acolá, trabalhando como arrendatário numa estufa hoje, esse ano aqui numa estufa, no ano que vem noutra, não fazendo contrato, não se atualizando, e essas pessoas hoje são cidadãos sem documento, sem ter como comprovar a sua atividade para que exerçam a sua cidadania e tenham direito ao benefício da Previdência Social, né, como agricultor. Então o governo, na verdade, diante desses números que a gente coloca junto à nossa Confederação Nacional, né, de tantos trabalhadores a nível nacional, que chegam aos seus 65 anos, para poder, na verdade, mendigar um benefício que ele teria direito há 5 anos atrás no caso do homem e no caso da mulher há 10 anos. Porque a mulher tem direito a se aposentar aos 55 e o homem aos 60. E aí nesse caso eles vão para os 65 para pegar um benefício pelo LOAS. São tratados como indigentes. Né? Então esse pessoal que hoje trabalha nas propriedades, né, contratados de forma ilegal, vão ser os cidadãos de amanhã que vão estar sofrendo as consequências desses que a gente está vendo hoje bater na porta do sindicato procurando uma ajuda. Né? Então, por tudo isso, sabemos nós que a forma como a agricultura está sendo conduzida hoje, por uma falta de política de incentivo, uma política que dê mais sustentação, mais sustentabilidade na propriedade, para que as pessoas possam realmente ter vida digna também, como proprietários, como produtores, não tem essa condição de estar arcando com esses ônus. Tudo isso a gente sabe. Agora, esse cidadão que vai lá trabalhar no dia a dia também, ele amanhã ou depois ele pode sofrer as consequências por esse ato falho, né, de toda a sociedade hoje. Então, na verdade, o governo hoje ele criou uma lei, uma norma, para procurar corrigir essas deficiências nas contratações de trabalho. Pra vocês terem uma ideia, nesse novo regimento aqui, esse cidadão avulso, que a gente, como diarista, ele não tinha nem direito à Seguridade Social como trabalhador rural, hoje, ele pagando, ele sendo contratado 4 meses no ano e recolhendo para a Previdência Social 4 meses no ano, ele já está segurado os 12 meses. Então ele é um cidadão que está segurado para acidente de trabalho, auxílio-doença e possivelmente para sua aposentadoria quando conquistar a idade. Tá? Então é um regimento, é uma norma que veio, na verdade, para facilitar a vida de todo mundo. Porque o risco que corre
por exemplo, eu vou pegar aqui o seu André, né? Por ser uma pessoa que eu conheço bastante, todos aqui eu conheço, mas que eu sei que contrata também, e o seu André, a gente conhece a forma como ele trabalha na propriedade dele, a forma como a família trabalha, a união da família como trabalha, mas excede, né, a mão de obra da família e ele contrata essas pessoas também. A gente sabe o quanto ele se esforça para pagar o máximo possível para essas pessoas. Quanto ele se esforça para que essas pessoas não percam a condição de cidadão, a condição de segurado especial da Previdência. Só que dentro dessa normativa hoje, esse pessoal que são diaristas, que são trabalhador avulso, eles passam a ter essa condição igual ao trabalhador, desde que eles recolham. E às vezes a gente paga mais do que deveria pagar para um cidadão desse, para uma diária de serviço, mas não quer se incomodar com a questão da legalidade, com a questão da contratação de forma legal. Às vezes acaba pagando mais caro, sendo que você corre todos os riscos, né? Uma coisa que às vezes as pessoas nem têm conhecimento: todo o acidente de trabalho que acontece dentro da propriedade dele, com um cidadão desse que não é contratado de forma legal, que não está sendo recolhido ali para a Previdência Social, principalmente, o seu FGTS, o contratante é responsável por ele. Que pode, num acidente de trabalho, e possivelmente numa morte, você tem que ficar pagando uma indenização para a viúva, para os filhos menores, por uma longa data. Porque ele não tem direito à Previdência, e aquilo que a Previdência ia pagar, o cidadão fica responsável. Uma coisa que o pessoal não tem conhecimento, e às vezes nem o trabalhador tem conhecimento, por exemplo, um acidente de percurso de trabalho. O cidadão sai daqui de Sombrio, da periferia, para ir colher fumo lá na Santa Fé, um cidadão lá. E por uma infelicidade, um cachorro atravessou na frente dele da moto e ele caiu, quebrou uma perna, quebrou o braço, machucou-se. É considerado um acidente de percurso de trabalho. A partir do momento que ele saiu da casa dele com destino a uma propriedade para trabalhar, o proprietário já está responsável por ele. Assim como no retorno para sua casa também, né? Então, isso na verdade vem assegurar o direito de todo mundo. Então nós temos que ver a melhor forma de nós se organizar, né? A federação está estudando aí uma forma a nível de estado, a gente pode ver a nível de região, de repente um consórcio, né, de mão de obra. São coisas que a gente tem que passar a estudar e ver a melhor forma. A gente sabe que a nossa realidade aqui no sul do estado, ela é bem diferente de outras regiões do estado ou regiões do país, né? Onde que a nossa mão de obra aqui avulsa, ela é muito vulnerável, né? Você às vezes contrata um peão achando que ele vai trabalhar a safra, na metade ele corta e deixa na mão. Contrata um camarada achando que ele vai trabalhar a semana toda contigo, e quando tu vê, no meio da semana ele já foi para uma outra propriedade. Então isso dificulta bastante. As pessoas assim, ó, eu acho que eu já acabei me excedendo aqui na fala, né? E tomei bastante tempo. Mas eu acho que essas coisas nós temos que começar a sentar mais, reunir lideranças de comunidade, de repente ver autoridades que possam, né, tá nos ajudando principalmente nessa questão abusiva da fiscalização, né? E eu me coloco à disposição de vocês como representante dessa categoria, né? Mas também não podemos deixar de lado aquele trabalhador avulso, que também é um cidadão, que também é um ser humano e que precisa estar segurado também. Muito obrigado. Então estamos todos convidados para quarta-feira, auditório da Prefeitura, a reunião do Conselho, onde vai ter mais liderança minha. Se quiser fazer alguma pergunta, agradecer a toda a agricultura. E eu sempre quero passar trabalho na agricultura, então é como o Nicanor falou. E eu também convidava os vereadores, cada um pegasse seu deputado e cobrasse deles. Só 2 minutinhos. 2 minutinhos. Não. Primeiro eu quero te dizer boa noite, Sônia. Boa noite. E com muito carinho quero te cumprimentar por aquele menino brigão que conheci desde a infância, brigando toda a partida de futebol. Mas quero que tu não perca aquela tua coragem de brigar agora por nós, presidindo esta casa. E o mesmo carinho que tenho por ti é o que tenho aos demais vereadores. E quero aproveitar esse momento agora aqui, porque com certeza todos os vereadores não estarão na quarta, e eu inclusive também estarei ausente.
Mas quero dizer boa noite aos colegas agricultores e a todos que se fazem presente aqui, porque é de gente assim que a gente precisa. A participação e a presença sempre da imprensa também. E eu queria pedir licença a todos vocês. Esse aqui é um documento de identidade de um cidadão que tem 63 anos e não está aposentado ainda, e é trabalhador rural. E quero pedir desculpa se tem alguém aqui da Secretaria de Segurança Pública, que é o órgão expedidor deste documento, porque eu gostaria de falar só com o pé em cima deste documento, porque é a forma que o agricultor no Sombrio e no Brasil vem sendo tratado. A questão das leis do trabalho é uma que vem aflorando assim agora. Mas nós temos o Código Florestal, que ainda não foi votado. E o cartório da nossa cidade pisou em cima de todo cidadão, de todo agricultor que precisou o cartório. Ele teve que ir na marra. Sabe o que é na marra, né? Ele teve que ir na marra assinar que vai fazer a averbação da reserva legal na propriedade dele. E isto não é lei no nosso estado. Mas os cartórios, por decisão de um juiz, que eu nem sei quem é o nome desse cidadão, se pode ser chamado assim, os cartórios obedecem a esse tipo de lei. Então, nas leis, Nicanor, eu concordo que as leis existem, mas elas são feitas de uma forma e executado com um rigor que só dessa forma assim, para mostrar para os senhores como é que nós estamos vivendo na agricultura. A grande maioria de nós aqui já teve a infeliz experiência. Esse pessoal que estão trabalhando conosco agora é gente que estão no SPC, no Serasa, no Cadim, é ex-presidiário, é pessoas que já mataram e que se vão procurar emprego aqui na cidade e não encontram. E somos nós, pequenos agricultores, que estamos dando uma oportunidade para esse pessoal ganhar um dinheirinho agora na colheita ou no plantio da mandioca, do fumo, do maracujá. O maracujá agora é uma cultura que deu certo no nosso município, mas de repente esbarramos num empecilho que vai inviabilizar a sustentabilidade da cultura. Aqui nesta casa, senhores vereadores, aqui a última vez que eu usei a tribuna aqui, e eu tenho esse vídeo ainda lá em casa, e diversos deputados aqui se apresentaram, o vereador Lucas lembra bem da história, e todos disseram que eram filhos de agricultores, que um tinha comprado tobata, outro tinha comprado trator, e disseram até em que ano, né? Mas nenhum deles disse que tinha filho agricultor. O difícil é deixar filho na roça. Ninguém mais quer ficar na roça. E aqui, nós podemos parecer pouco perante a lei federal, Nicanor. Mas o legislativo do Sombrio é esse aqui. E é nas vossas mãos, meus senhores, que está esse momento de decidir. E eu concordo, eu queria pelo menos mais um tempo para dar tempo de cercar a propriedade para esse fiscal não entrar dentro dela. Para quando ele entrar com determinação do juiz, que daí pode entrar. Mas o mesmo juiz que fosse lá autorizar para o fiscal entrar, que ele também dissesse, ó, eu vou garantir para vocês que vocês vão ter 30% de lucro, que é o que diz o Estatuto da Terra, não é, Nicanor? Então, se o Estatuto da Terra garante 30% de lucro para nós vamos assinar contrato, vamos assinar tudo, fazer tudo conforme a legislação. Mas que o juiz, que agora nós temos juiz, ficamos 2 anos sem ter, que o juiz da nossa comarca diga para nós agricultores, eu garanto, vocês podem assinar que vocês vão ter 30% de lucro. Porque é interessante esse discurso da saúde, da educação, mas nós perdemos aquilo que está garantido na Constituição brasileira, o direito à propriedade. Não vale mais a pena ter a propriedade rural.
Por favor, meus senhores, é um momento assim que até a emoção abala a gente, mas não tem mais como continuar sendo agricultor. Não tem. Se tem alguém da segurança pública, eu peço licença para recolher este documento que eu quero exibir até morrer como agricultor. Mas a minha família não terá a mesma sorte. Por favor, se empenhe por essas famílias que estão fazendo de tudo para dentro de propriedade de 4, 5 hectares ainda comportar, agregar mais pessoas a ganhar um dinheirinho extra. E é de pessoas que são excluídas da sociedade. Gostaria que vocês fizessem uma visita nas propriedades rurais para ver se as pessoas que nós pagamos, se não são justamente essas que não têm mais a mesma sorte de fazer um concurso no INSS, no Banco do Brasil, na Caixa Federal. Não tem lugar para nós. O lugar para nós mesmo é colher fumo e atolado até a cintura na granja de arroz. E assim mesmo nós temos que trabalhar, é da forma que os outros querem. Não é como o papai e a mãe nos ensinaram a trabalhar. Nem o direito de trabalhar nós não temos mais. Por isso eu digo, estamos perdendo o direito à propriedade. Som, na tua pessoa, muito obrigado, e aos demais vereadores que ouviram esse desabafo. Obrigado. Muito obrigado, André. Eu te conheço a longa data, sei do sofrimento da agricultura e peço carentemente aos senhores vereadores que puder fazer pela agricultura. Que eu já, André, muitos discursos eu já falei sobre a agricultura, em que o povo fala muito de saúde, educação e cultura, mas da agricultura ninguém se lembra. Eu já falei muitas vezes esse discurso, então eu entendo o teu desabafo, porque está difícil mesmo. Eles humilham para depois pisotear por cima que nem que fez aí. Então eu convido os vereadores e... Presidente, eu queria fazer uma proposta. Como o Nicanor usou a palavra, ele é um presidente de sindicato, uma pessoa que está à frente de uma entidade que representa os trabalhadores rurais, como o senhor André Acordo usou a palavra, uma liderança nata no interior de Sombrio, e como me parece que essa casa hoje tem grande quantidade de trabalhadores rurais, eu faço a proposição de a gente colocar uma moção de repúdio à forma truculenta como as forças do Estado de maneira mais ampla, tem lidado com essa questão dos trabalhadores de Sombrio. E, se possível, a gente debater e votá-la hoje mesmo. Qual é o horário da reunião? Quarta-feira, às 2 da tarde. 2 horas. Pois é, Sandra, uma coisa que eu quero falar. Eu acho que, por que a gente está vendo, não vai muito tempo, vocês vão ter que ir lá no Afonso, cada um de vocês, agricultor, comprar um saco de farinha e botar no canto da casa e fazer um charque e comer, e no fim do ano vocês pegar o dia da agricultura e levar de saco e dar para o governo. Porque é complicado umas pessoas que trabalham com vocês na agricultura não ter nem apoio de governo nenhum e o sacrifício que vocês passam na agricultura. Vocês vão ter que ficar dentro de casa e no fim do ano pegar o dinheiro, botar num saco e ir lá e levar para eles. Então vocês vão ter que fazer de certo daqui a pouco. O agricultor vai acabar ficando sozinho dentro de casa sem poder trabalhar. O que vocês acham da proposta do Marcelo? Fizemos hoje ou fizemos um extraordinário? Eu acho que é válido, vamos fazer essa reunião de quarta-feira, vamos ver o que vai ser discutido, o que vai ser apanhado, ver tudo direitinho, depois a gente pode botar na segunda-feira que vem, volta na próxima sessão, é isso. Mas aí quantos mais vai ser lutado até lá? Eu acho que não vai fazer hoje, mas não vai fazer essa moção de repúdio, é que eles vão parar de lutar. Eu acho que essa moção de repúdio a gente vai fazer aqui, mas ela pode ser feita hoje, como ela vai ser feita na próxima segunda-feira, na próxima sessão, vai dar o mesmo efeito, entendeu? Agora eu acho que dessa reunião de quarta-feira é que tem que tomar uma atitude, sim, firme, né? Tem que ter e ver o que vai ser feito, né? E quarta-feira mesmo nós temos que convocar a reunião e fazer a votação. Depois que decidir lá, vem pra cá. Os vereadores já ficam sabendo, né? João, só uma ideia. Usou um veículo de comunicação que estão hoje já para jogar isso na mídia. Não, a gente vai fazer. Que a Câmara está
repudiando a ação que o Estado está promovendo. E amanhã já sai na imprensa e já vão buscar, alguém vai ver esse jornal em cima. Aproveitando o gancho do César, eu gostaria de parabenizar a sessão de hoje, porque me pareceu das sessões mais populares que a gente teve esse ano. Fala de vereadores, fala de representantes de entidades, fala de população. Parabenizo a sessão. Ninguém quer falar mais nada? Por fim, queremos agradecer a participação de todos os presentes, da imprensa e autoridades que participaram desta sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o trabalho e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada dia 14 de novembro. Porque segunda-feira não vai ter sessão. Porque o prefeito foi convidado para... Teve um prefeito de cada região convidado para ser homenageado em Florianópolis, no plenário, e aqui no Vale do Aranguá foi convidado o prefeito Sombrio e os vereadores, aí o vereador quer ir, então estão todos convidados. Estará encerrada a sessão, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.